Eu subo à tribuna novamente pela liderança da oposição para pedir novamente a imediata demissão do ministro Gedel Vieira Lima. Não tem condições alguma de continuar como ministro da República. Agora, uma nova denúncia. Ele falou que era proprietário de um apartamento. Isso já mostrava que ele não poderia ter se dirigido ao ministro da Cultura, tentando alterar uma posição do IPHAN, mas agora surge uma nova denúncia. Seu primo, Jaime Vieira Lima, seu sobrinho, Afrísio Vieira Lima, eram advogados do Porto Ladeira da Barra. Eram os advogados formalmente constituídos. O seu primo, Jaime Vieira Lima, inclusive, é sócio de Gedel Vieira Lima no restaurante Almari. Então, não é apenas o interesse como proprietário, que já seria um absurdo, ele advogar, usar o seu poder como ministro para tentar mudar uma posição do IPHAN porque era proprietário. Aqui está em jogo negócios. Está claro que houve um lobby, tráfico de influência. Agora, quem está em xeque não é o ministro Gedel apenas. Quem está em xeque é o presidente ilegítimo Michel Temer. Porque em determinado momento desse escândalo, o ministro Gedel Vieira Lima disse: olha, eu conheço o Temer há 20 anos. Como se estivesse dizendo o seguinte: ele não tem condições de me demitir. E é isso que aconteceu. Na verdade, a gente está mostrando aí a fragilidade desse presidente. É um presidente que tem medo da delação do Eduardo Cunha. É um presidente que não demite Gedel Vieira Lima, porque não tem coragem, não tem condições de demitir. E está claro que o Gedel Vieira Lima jogou duro com o Michel Temer, porque tem medo de ser demitido, de perder o foro e de ser preso. Então, é um escândalo a posição do presidente Michel Temer. A fraqueza é dele, não é só nesse caso, eu já falei aqui, é um governo extremamente vulnerável. Todo mundo sabe que se Eduardo Cunha falar, fizer uma delação, não sobra nada de Michel Temer. Mas é um governo fraco também porque falta legitimidade popular. As pesquisas dão para Michel Temer 9% de ótimo e bom, 9%, 10% de ótimo e bom, uma profunda rejeição. Mas é fraco também porque não tem consistência, não está à altura do desafio histórico do nosso momento, do momento em que o país enfrenta. É por isso que eu estou convencido que só uma nova eleição, uma eleição direta, só um novo presidente com legitimidade popular poderá enfrentar essa crise gigantesca. Porque é uma crise, e ontem na discussão sobre a PEC 55 eu falava que eu acho que nós estamos caminhando para uma convulsão social, senador Jorge Viana. Nós estamos tendo municípios quebrados. Eu ando pelo Rio de Janeiro, nas cidades, nas prefeituras, eu tenho visto postos de saúde sendo fechados, atividades que eram atividades dos municípios na área de assistência social sendo reduzidas. Os estados profundamente quebrados, o meu estado enfrenta uma crise maior, mas ontem o estado do Rio Grande do Sul entrou oficialmente com pedido de calamidade pública. E a gente sabe que tem 20 estados extremamente endividados que podem seguir o caminho do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, teve inúmeros problemas. Excesso de isenções às empresas, teve corrupção, como está claro, mas teve também uma profunda frustração das receitas, algo em torno de 17% esse ano. Então, seria necessário que o governo federal tivesse condições de apresentar um conjunto de medidas para recuperar o crescimento econômico, proteger os empregos e aí solucionar o problema dos estados. Porque o problema dos estados está, sim, ligado a essa recessão, que já virou uma depressão econômica. E eu tenho repetido aqui que já se passaram 6 meses do governo de Michel Temer e não tem uma medida sequer, uma proposta sequer objetiva em relação à recuperação do crescimento econômico.
Porque o que eles apresentam, na verdade, vai aprofundar a crise. E é esse discurso que eu tenho feito repetidamente aqui nesse plenário do Senado Federal, senador Jorge Viana. No momento em que os estados estão quebrados, que os municípios estão quebrados, que as empresas estão quebradas, as empresas brasileiras hoje têm uma dívida correspondente a 80% do PIB, no momento que as famílias estão extremamente endividadas, que há aumento de desemprego e que há também redução da renda, só tem um jeito para esse país retomar o crescimento econômico, que é o governo federal investir, voltar a fazer investimentos públicos, aumentar o gasto social. Esse é o único caminho possível, mas, infelizmente, a falta de consistência, desse presidente não está à altura desse momento que a gente está vivendo. A gente vê eles apresentando um plano de austeridade de longo prazo. Esse plano de austeridade de longo prazo vai aprofundar a crise econômica. Aconteceu assim em todos os países do mundo que executaram esses planos de austeridade. Com o pretexto de melhorar a situação fiscal, de melhorar os indicadores da dívida, eles fazem um corte que acaba aprofundando a recessão, frustrando receitas e aumentando a própria dívida pública. Foi isso que aconteceu aqui em 2015 com o Levi. Porque o Levi dizia, olha, vou fazer um ajuste fiscal para melhorar a situação das contas públicas. O que é que ele fez? A economia acabou recuando 3,8% e a dívida subiu. O déficit nominal, que foi de 6,7% do PIB, acabou indo para 10,34% do PIB. Então, falta legitimidade, falta autoridade moral para um presidente da República, nesse momento, liderar um projeto para tirar o Brasil dessa crise. Porque, na minha avaliação, no próximo ano, se tudo continuar desse jeito, nós vamos ter aqui convulsão social, vamos ter mobilizações nas ruas. E como o clima é contra a política geral, contra todo o sistema, e eu acho, sinceramente, que é uma profunda alienação de Brasília, do Poder Executivo, e nós aqui do Parlamento, com a gravidade dessa crise econômica. O mercado, os institutos do mercado estão prevendo desemprego de 13% a 14% no próximo ano. Então, a gente está caminhando em direção a esse precipício e eu não vejo, sinceramente, nenhuma atitude consistente sendo tomada por parte desse governo. Muito pelo contrário, as medidas que vão tomar vão agravar violentamente a crise. É um pacote de maldades. Agora, na negociação com os governadores de Estado, acertaram, e eu conversava com a senadora Vanessa sobre isso agora, que eles vão fazer uma PEC 55, ou seja, um limite de teto nos estados também. Eles diziam aqui que, não, essa PEC 55 só vai atingir educação e saúde a nível federal. A maior parte dos investimentos em saúde e educação são de estados e municípios. Pois bem, todo estado, todo município brasileiro é obrigado a investir hoje 25% em educação, 15% em saúde. Se eles vão fazer essa PEC nos municípios, eles vão acabar com essa vinculação, o que é criminoso. O que significa que, no momento de ajuste fiscal como esse, eles decidiram fazer o ajuste cortando na saúde pública, cortando na educação pública. É isso que significa jogar essa PEC 55 para os estados. Você está dando o caminho do corte. O caminho do corte e do ajuste vai cair em cima dos mais pobres. E pediram também uma reforma da Previdência nos moldes da reforma da Previdência que o Temer vai apresentar aqui. É um pacote de maldade, senador Jorge Viana. Eu já me dirijo para o final do discurso, dizer que é a PEC 55, mas estão ameaçados os idosos, as pessoas com deficiências, que recebem um salário mínimo pelo benefício de prestação continuada. Eles vão querer acabar com a vinculação do salário mínimo com a Previdência. Estão querendo votar toque de caixa agora, o programa da terceirização, que a gente sabe que, na verdade, o motivo da terceirização é redução salarial, porque um trabalhador que faz uma mesma função, quando ele é terceirizado, ele recebe 23% a menos. E estão querendo rasgar com a CLT,
colocando o negociado na frente do legislado. Eu quero aproveitar para encerrar meu discurso, chamar para 2 atos importantíssimos. No próximo domingo, em São Paulo, vamos ter um ato contra a PEC 55, um ato em defesa da democracia. No domingo, na Avenida Paulista, às 15 horas, com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva, de Mujica e de Chico Buarque. Vai ser o primeiro grande ato contra esse governo de Michel Temer. Um ato em que o povo de São Paulo e lideranças do país inteiro vão levantar a voz contra a PEC 55. E no próximo dia 29, está vindo caravanas do Brasil inteiro acompanhar a votação no Senado dessa PEC 55. Eu quero, inclusive, Georgiana, me dirigindo a Vossa Excelência, que é presidente do Senado, conversarmos com o presidente Renan Calheiros, porque no dia da votação dessa PEC, é fundamental que tenha presença aqui organizada, sim, das representações que vêm do Brasil inteiro. Hoje tivemos agora há pouco uma reunião com várias centrais sindicais, está havendo uma reclamação muito grande da dificuldade de entrar no Senado Federal. Nós não podemos aceitar que os trabalhadores sejam aqui impedidos de entrar na casa do povo. A gente sabe que quando o empresário vem aqui debater seus projetos, ninguém é barrado em nenhuma portaria. Então é fundamental que a gente consiga discutir um procedimento com a presidência da Casa para que no dia de 29 tenha a presença do povo de forma ordeira, de forma organizada. Não é isso, senador Paulo Paim? E eu encerro falando, senador Paulo Paim, da sua batalha. Eu já falei aqui sobre o tema, sei que Vossa Excelência vai subir à tribuna, mas o senador Paulo Paim viajou esse país inteiro se posicionando contra esse projeto da terceirização. Ele é relator do projeto aqui no Senado. Tem um relatório pronto aqui no Senado, mas, infelizmente, parece que querem driblar o Senado Federal e votar um outro projeto na Câmara dos Deputados, que é muito pior do que aquele projeto inicial do senador Sandro Mabel. Agradeço a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, pela tolerância.